Muito bem, de volta então. E agora para recuperar essa audiência, viu, Edu? Olha aí, o Sistema Azul trabalhando, Baldasso? Para te derrubar. Olha, já caiu a espuminha do microfone também. Eu estou atento, eu estou vigilante, só queria dizer isso para vocês. Muito bem, e a gente volta então para recuperar essa audiência aqui no Bairrista Futebol Clube, nas plataformas digitais do Bairrista, da RDC TV. Como eu estava dizendo, além da nossa bancada que está aqui, também 2 convidados após uma noite, posso considerar histórica do São José? Épica. Histórica, épica, né? Pode. Bonita. Porque foi, afinal de contas, contra um time da primeira divisão. Até caiu, mas um time histórico, mais do que nunca, que é a Chapecoense. Nos pênaltis, o São José está Kleber Grabowska na próxima fase da Copa do Brasil. Pênaltis parece que é a especialidade do São José e a especialidade do Fábio, né? É impressionante a qualidade para bater. Ele abriu a série ontem, né? Sim. E depois a defesa que classificou o São José, espetacular, né? Ele no chão e a mão no alto, né? E o Fábio ontem, além disso, né, de ser protagonista na decisão por os pênaltis, fez uma defesa no segundo tempo espetacular, né? A grande fase do Fábio. E um São José que vai fazendo de temporada em temporada, mesmo tendo algumas trocas de técnico, né? Um trabalho muito uniforme, né? É tanto que o Everton Vanoni, o técnico que está aqui, escalou o Fábio para cobrar o primeiro pênalti. O primeiro pênalti em qualquer decisão é sempre importante, chega a ser fundamental, porque acerta, dá aquela tranquilidade. É a referência psicológica para o restante. E aí se coloca, possivelmente, o melhor batedor, mas o cara também melhor preparado psicologicamente, digamos. Então, o Everton está aqui junto com o Gustavo Xuxa, o atacante, os dois que estavam nesse jogo, participando desse momento realmente importante do São José. Daqui a pouco vamos falar da dupla Grenal, daí tu vai poder dar aqueles teus discursos. Mas deixa eu te dizer o seguinte, nesse estado de dualidades e de presença tão importante da nossa rivalidade, em quase tudo, o São José é uma unanimidade no Rio Grande do Sul. Então, assim, todos nós estamos felizes com o que acontece com o Zequinha. O São José é querido por todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é Zequinha. Eles não gostam de Zequinha. Por todo o estado do Zeca Rio Grande Vírus. do Sul. Por todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, todos nós estamos felizes. E outra coisa, para um clube que não tem a expressão dos grandes clubes brasileiros e a facilidade financeira, uma passagem de fase da Copa do Brasil, sempre tem que se pensar nisso. Ela garante o ano todo. E eu tenho certeza que isso foi muito expressivo para que o São José consiga, durante toda a temporada, conquistar coisas importantes. Agora, Everton Vanoni, técnico do São José, e o Everton passa especialmente um momento assim extremamente importante na carreira dele. Porque eu acho que é o primeiro time que ele dirige oficialmente como técnico, porque nos outros já tem uma carreira longa, ele trabalhava como auxiliar. Só que assumiu num momento complicado do São José, porque de uma hora para outra foi chamado para assumir, ele que era o auxiliar, como técnico do time. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade de a gente poder estar falando isso e comentando a respeito do trabalho que a gente faz, né, internamente do São José. Benfica, na verdade, pelo fato de a gente ter já uma comissão permanente, um trabalho interno lá, que é regido por pessoas, né, a nossa diretoria, o gerente, o coordenador, enfim, a gente tem uma equipe de trabalho, multitarefas que fazem suas funções muito bem feitas. A questão de ter assumido a responsabilidade, a única mudança seria eu ter o comando, né, o aval final, enfim. Eu sou um cara que trabalho muito com essa reciprocidade das ações, da fisiologia, preparação física, o meu auxiliar, enfim. Então, obviamente que dá um frio na barriga, né? Uma função diferente que eu passei a exercer daquele momento adiante, mas passado o primeiro momento, né, o primeiro susto, a gente já tem que assumir como responsabilidade, trazer à tona todos os 20 anos de experiência que eu tenho dentro do futebol e colocar no meu dia a dia, né, no trabalho com os atletas que a gente realiza lá, nessa a preocupação muito grande com relação não só à questão física, técnica e tática, mas ontem, por ser um jogo de 90 minutos e um jogo único, o nosso comprometimento mental com o jogo, né, um jogo de erro zero, e a gente foi assim, a gente teve uma felicidade muito grande de poder colocar em prática todo o nosso trabalho dos 10 dias de treinamento. A gente se preocupou com alguns detalhes e no intervalo até eu comentei com eles que coisas que nós tínhamos treinado aconteceram no jogo. Tipo? Situações de, por exemplo, acho que o primeiro ou segundo lance, o Pedra pega uma bola no rebote, ele para finalizar, finalizou para fora. Mas a gente tinha treinado que eles não tinham rebote na organização defensiva. Sim. E nós treinamos isso. Por exemplo, ontem a gente teve 2 jogadas de armação dos zagueiros. O Goiano fez uma infiltração para o Tylon e depois, no segundo tempo, o Marcão fez a mesma bola que o Tylon finalizou em gol. Foram jogadas que nós treinamos porque a linha defensiva deles adiantava.
Então, situações que aconteceram no jogo e a gente ficou muito feliz com relação à performance. Com relação à questão individual de cada atleta, por conhecê-los e por ter o respeito deles e por ser um cara que sempre me preocupa com a parte humana, tento conhecer o máximo da individualidade de cada um. Eu acho que o respeito foi instantâneo também, da minha parte, da eles com certeza. O grupo me aceitou, né? E eu tento sempre levar isso comigo como respeito, como uma coisa que a gente tem que sempre valorizar e endossar isso, né? Não basta ter a função e não saber exercer a função. Sim. Então, eu acho que o susto passou naquele instante que eu fui comunicado que ia ser o treinador. A partir dali, eu assumi a tarefa, a missão de ser interino, de me considerar interino e estar trabalhando dia a dia, não me preocupando com o futuro, porque estou alimentado de informação, sim, nesses 20 anos, estou alimentado de experiência de vestiário, e tenho bastante tranquilidade para dizer hoje e me representar o São José de uma forma bem completa, assim, bem íntegra, né? Bom, Serra, daqui a pouco a gente vai falar sobre a carreira dele, que é um negócio que realmente chama atenção, que é um jovem que já tem 20 anos nessa carreira de técnico, de auxiliar técnico, a gente vai falar a respeito disso. Mas Gustavo Xuxa, sabe que eu assisto, viu, Kleber, jogos como tu, lá do São José de vez em quando. Eu fui ver recentemente um jogo pelo Campeonato Gaúcho. Estou tentando lembrar contra quem foi. Não sei se foi o Aimoré, enfim, mas eu já fui 2 ou 3 jogos lá. E esse cara voa no ataque. Me impressiona a tua rapidez no ataque e a ideia de enfrentamento da zaga adversária. Tu tens feito isso e até quero um depoimento, por exemplo, do técnico a respeito disso. Mas primeiro a tua movimentação lá na frente, Gustavo. Boa tarde. Agradeço a oportunidade também, Benfica. A gente sempre trabalha sobre isso, né? Sobre enfrentamento, no 1 contra 1. Então, eles fazem toda a tabela para a gente, de tantos porcentos que a gente tem que ganhar, de trabalhar nisso, focar nisso. E cada vez mais ele passa confiança para nós, os atacantes em si, né? O grupo inteiro, mas para a gente conseguir fazer o gol. E nisso a gente está trabalhando muito nisso, nesse ímpeto que tu está falando, sobre enfrentar, passar, fazer gol, finalizar, que a gente tem a possibilidade de estar ajudando a equipe. Só tenho que agradecer também a oportunidade por estar acreditando no meu trabalho e continuar nesse dia a dia que a gente está fazendo para a gente conseguir grandes coisas igual que a gente conseguiu na Copa do Brasil. Certo. Os dois vão ficar com a gente aqui. Eu acompanho o Gustavo Xuxa há mais tempo. É mesmo? Desde 2018, quando ele jogou no São Luís, né? Ano passado estava no Aimoré. Perfeito. E aí, com o empréstimo do Mateuzinho, ele foi buscado lá no Aimoré. E olha, está desde o ano passado voando. Tu que era zagueiro, marcaria? No sintético nem me mexia. Aquele gravado sintético do Passarela nem sei. Eu gosto muito da característica do Xuxa. Até a gente estava conversando ali fora e estava a comissão técnica ali, né? Parte da comissão que está aqui também. E ele falou, eu falei, não, mas tu não parou ainda, né? Ele, não, eu sigo, porque, o Xuxa, eu gosto muito da característica do Xuxa, é um cara muito técnico, né? Um jogador técnico, e esse lance que tu falou, Benfica, de ele vai pra cima. Nossa, o enfrentamento é um negócio contra um e vou tentar chegar no gol. É isso aí. Bom, é o seguinte, os dois vão ficar conosco aqui até o fim do programa, então a gente vai intercalando com questões da dupla Grenal, por exemplo, com eventualmente alguma imagem que a gente possa mostrar ali, e a todo momento conversando também com o Everton e com o Gustavo Xuxa. Ô, Fabiano Baldasso, tem discurso hoje ou não? Ou tu já ficasse mais aliviado depois que o teu ontem viralizou? O pessoal trocou ali a cápsula do microfone, Benfica. O Baldasso estourou ontem. É? Não tem problema. Eu só quando eu acho que o meu time é prejudicado, quando eu acho que é uma diferença de tratamento. Aliás, o meu oponente no programa aqui, ele vem 2 vezes por semana e eu venho 3. O meu oponente é muito bom, né? Então, assim, se o sistema começar a agir nas escalas do programa também, aí a gente vai ter um problema maior do que a gente estava imaginando. Então, eu não sei por que o Cacalo só vem 2 vezes no programa e eu tenho que vir 3. Depois vamos conversar sobre isso. Agora, eu só me manifesto quando há um prejuízo claro e evidente contra o Internacional. Eu acho que não dá mais para ficar quieto. Historicamente, os colorados ficaram quietos. Historicamente, enquanto os gremistas formavam uma força política, e é mérito dos gremistas. Só que isso acabou. Hoje nós estamos brigando contra um sistema que envolve instituições jornalísticas, instituições jurídicas, instituições de comando administrativas do futebol, e nós nos posicionamos contra isso e abalamos, balançamos todo o sistema. É que rapidinho, Baldasso, ontem surgiu na internet um vídeo fake teu, eu queria que tu esclarecesse.
É um vídeo fake usando tua imagem e tua voz dizendo que o Grêmio era um dos times mais copeiros da América. Naquele momento e cuidado... eu falei isso mesmo. Eu vou explicar para as tua pessoas. voz? Não sou eu, falei em 2014. 2006 e ou falei, depois de 2006? falei em 2014, tá? Mas era tu mesmo. E foi recuperado por gremistas. Aliás, tudo que eu falo é sempre recuperado por gremistas, porque os gremistas sem mim não vivem. O sonho de todo gremista é que eu tivesse me revelado gremista. Isso não aconteceu. Eu lamento. Talvez numa próxima encarnação eu venha a ser gremista para que vocês consigam contemplar esse tesão que vocês têm por mim. Os gremistas têm tesão por mim. Então vocês talvez contemplem isso numa próxima encarnação. Segundo, eu quero ser criticado pelos meus defeitos, não pelas minhas virtudes. Quando eu trabalhava e tinha que esconder o meu time e trabalhar de forma isenta nos veículos de comunicação, eu era obrigado a puxar o saco do Grêmio também. Eu fugi disso e pulei fora disso, mas não precisava fazer isso. Então me elogiem por isso, não me critiquem. Como é que é? Quem trabalha em determinado momento de forma isenta é obrigado a puxar o saco de alguém? Tu não pode privilegiar nenhum dos dois lados. Foi assim durante a vida inteira, correto? Não. Tu não pode ser injusto. Não pode ser parcial. Tem que ser correto. Não. Tu tem que ser correto. Parcial. Não, tudo eu bem. Posso eventualmente criticar o técnico do São José como elogiar. Isso faz parte. Puxar o saco, assim. Isso não foi nunca imputado a mim. Quando tu és jornalista que tem que trabalhar de forma isenta, tu tens que promover que os dois grandes times do Rio Grande do Sul consigam os títulos importantes para o nosso estado. Hoje eu quero que o Grêmio se ferre. E eu larguei os veículos de comunicação para poder dizer claramente para todo mundo. Eu quero que o Grêmio se ferre todos os dias. Todos os dias. Então hoje eu posso dizer isso. Na época eu não podia. Hoje eu sou internacional e seco o Grêmio em qualquer coisa que o Grêmio participar. Cara, tem uma bola picando aqui. Porque ele está sempre elogiando o Kleber, que era o coordenador de esportes dele. Era o Kleber que te mandava puxar o saco? Não, isso faz parte do establishment. Isso faz parte do status quo dos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. É maior do que... claro. É um sistema. Não, exatamente. Então, assim, fazia parte do processo. Não manifestar o seu amor pelo seu clube do coração. Ainda bem que o Fabiano Baldassi conseguiu enxergar tudo isso. Eu acho legal, Benfica, que o Baldassi tenha revelado seu time numa época interessante, porque desde lá, né, se a gente pegar que o Baldassi... E ele falou que um dia, né, o sonho dos gremistas é que ele fosse gremista, as coisas pro Grêmio só deram certo, Benfica. A culpa é minha. Voltou a ganhar título e o Inter, naquele ano, acabou, acho que... A culpa é minha, a culpa é minha, não é do Vitório Pífero. A culpa é minha. Deu tudo errado pro Inter. Deu tudo errado, não. Nós já estamos aí recuperados, tá tudo bem. Vamos ser campeão da Libertadores da América, tá tudo acontecendo como tem que acontecer. Vamos embora e tamo junto. Essa bancada tá aí para te provocar. Kleber, a classificação do São José ontem, Kleber. Jogo difícil, né? Jogo difícil. Até estava prevendo que iria para os pênaltis, né? E no finalzinho ali o jogo ficou bastante complicado. O São José começou a errar algumas saídas de bola, né? Acho que numa delas o Fábio até fez a defesa. O Ailon perdeu um gol cara a cara, mas bem satisfeito. E eu acho que o São José, Silvio, a troca de técnico restabelece uma ideia do São José que eu vim acompanhando há muito tempo. Thiago Gomes, China Balbino, Jax e agora o Everton, todos têm uma passagem pela categoria de base. Está certo que o Leocídio da Lastra tenha feito, digamos assim, uma pré-temporada na categoria de base antes de ser confirmado como substituto do Jax. Mas o São José, como time formador, né, eu acho que faz muito certo nesse tipo de aposta de técnico. Né? Eu acho que o Everton está recolocado dentro de uma ideia que o clube tem há muito tempo. Aliás, teve um menino que cobrou um dos pênaltis hoje. Como é que é o nome dele? O Tylon. Que idade ele tem? 18 anos. O Tylon, 18 anos. O Tylon é muito bom jogador. Cara, e a personalidade para cobrar o pênalti? Acertando. Como é que um técnico conclui que um garoto de 18 anos não apenas tem que ser colocado no jogo, como no momento decisivo ele pode cobrar o pênalti? Na verdade, Benfica, a questão dos pênaltis no São José assim, é tratada de uma forma diferente assim, pelos clubes que eu trabalhei. Né? No passado, já que já fazia isso, de todo final de treino haver cobranças de pênaltis. Treinar todos os dias, então os atletas treinam todos os dias pênaltis. A gente não tem uma preocupação, por exemplo, de se nós tivesse que fazer um jogo eliminatório amanhã e fosse para os pênaltis, a gente não teria preocupação, porque já treinamos os pênaltis. Estamos treinados cotidianamente isso. Com relação à decisão de bater, Benfica, eu acho que, pela minha experiência assim, de anos, aí, eu parto da ideia que o atleta tem que ter confiança. E eles que se enumerem ali naquele momento, a gente vai conversar, ver se não está, como é que está, se está com algum desconforto muscular, enfim, mas se tiver com a confiança para bater, vai ser eleito. A única coisa que a gente faz é enumerar, fazer a ordem. O Fábio sempre é o primeiro batedor. Sim. E aí quem fechava era o Alexandre. Então aí a gente combinou para ele ser o terceiro, se eu não me engano. Sim. E ele já tinha... Foi o segundo, né?
Terceiro. E aí, no jogo contra o Aimoré, já na Copinha, ele já foi. Estava na época com 17, né? Foi, também pegou. Vou bater o pênalti. Tudo certo, foi lá e fez. Então, a gente estava bem tranquilo quanto a isso. Assim, obviamente que a questão dos pênaltis, muita gente fala que é sorte, não é? Eu tinha uma confiança muito grande. Eu comentava com ele que se tudo desse errado durante o jogo, porque a gente estava jogando contra uma grande equipe, né? Por mais que está mal no estadual, muitas vezes a gente sabe no futebol brasileiro que o estadual às vezes engana, né? O time vai bem no estadual, quando vem no brasileiro não vai bem, o time Série A. Então a gente sabia que era um jogo muito difícil, né? Um enfrentamento muito difícil. E se tudo desse errado, eu comentava, se tudo errado nós vamos para os pênaltis. E a gente tinha confiança que tudo ia dar certo nos pênaltis. E tem um detalhe também, garoto com 18 anos indo para a fogueira no São José, acho que é uma rotina, né? Tá toda hora surgindo alguém, né? Sim. Marcelo também, 19, 20 anos, lateral esquerdo, enfim. E aí aconteceu que o Fábio, né? O Fábio nessa hora é um cara que tem uma tranquilidade, uma serenidade para tomar a decisão dele. E aí, claro, foi acontecendo de ele não ter pego nos primeiros, ele vai acabar pegando algum pênalti. E não deu outra, né? A gente teve a felicidade, como eu falei, o pênalti é o pênalti. Às vezes o bola pode bater na trave e entrar, às vezes pode bater na trave e sair, enfim. Mas a gente estava preparado para aquilo ali. Sim. A gente estava preparado. A gente tinha a convicção de que no momento que o juiz apitasse, tudo que a gente deveria ter feito anteriormente com relação a treinamento, a prática, a ideia, estava conceituado, estava treinado. Sim. Gustavo Xuxa, vocês entraram exatamente com essa confiança, com essa ideia de que se tudo der errado, ainda assim vai para os pênaltis do São José. Sim, a gente trabalhou para vencer, porque a gente fez isso, como que ele falou, os 10 dias que a gente trabalhou fisicamente, mentalmente, todos os tipos de treinamento a gente fez. Sim. Só que a gente também tinha essa confiança, como ele falou, ele comentou, diariamente, depois de todos os treinos, a gente faz a penalidade. Então, a gente confiava no grupo inteiro, quem fosse bater, qualquer um. E também quem finalizou, né, foi o Cris. O Christopher também, que é um jogador novo, um cara que ajuda sempre o nosso grupo. Então, a gente tem a capacidade e o grupo inteiro de fazer essas penalidades. Então, foi grande mérito dos treinadores ter esse trabalho diariamente. Edu Santos, a nossa interatividade, como é que está, Edu? Muitos recados, Silvio, muitos recados. Tem alguns recados também mencionando, Baldasso, um vídeo que surgiu ontem do... Não é o teu vídeo, calma, não é o teu vídeo. É um vídeo que surgiu ontem com uma leitura... Cadê todo mundo contra mim o tempo com todo? uma leitura labial do presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Cara, eu achei o máximo aquilo. Um vídeo que surgiu... Tu viu isso, Benfica? Claro. Vídeo que surgiu nas redes sociais do presidente Medeiros na cabine dele, lá no Beira-Rio, berrando, gritando, xingando todo mundo do time. Esse é o Internacional. É isso que eu quero do presidente. O presidente é torcedor como todos nós somos torcedores. Eu xinguei todo mundo do time o jogo todo. É assim que tem que ser, porque tem gente achando que isso é um problema. Nossa, o presidente estava chamando de FDP algum jogador que não estava indo para lá. Cara, o presidente estava na cabine dele, velho. Estava torcendo para o Internacional. Aquilo mostrou que o presidente é dos nossos. O presidente Marcelo Medeiros é dos nossos, é torcedor como todos nós. Achei o máximo aquilo. Rafael Serra, começa amanhã o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com que ideia de escalação vai o Grêmio para o jogo contra o Juventude? Benfica, antes de falar do time, eu tenho que dar uma notícia aqui do Grêmio, porque está acontecendo de novo um novo caso, né? De novo um novo caso, que um jogador da base do Grêmio tem problema na renovação de contrato. Sim, né? Ferreirinha, né? Isso aconteceu já com o Marcelo Hermes, tempos atrás, que acabou saindo do Grêmio, né? O lateral esquerdo. Depois o Luan passou por isso, mas aí demorou acho que 3 meses de negociação para renovar o contrato, antes do Luan sair agora para o Corinthians. E agora aconteceu com o TT, ano retrasado. O TT acabou saindo e está lá no Shakhtar, da Ucrânia. E agora está acontecendo com o Ferreirinha. O Ferreirinha ele tem contrato com o Grêmio até metade do ano de 2021. Então o Grêmio começou agora a negociação para renovar o contrato e sentiu dificuldade para isso. E o que o Grêmio fez, então? Afastou o Ferreirinha, que já estava integrado ao profissional. Vamos lembrar que o Ferreirinha, o ano passado, ele já aparece lá contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele faz a jogada do gol do Grêmio. O Grêmio perdeu o jogo por 2-1, mas dá assistência para o Patrick. Ferreirinha depois vem e aí é destaque no time de transição. Ele começa a entrar nos jogos, fez gol, acho que contra o Cruzeiro, no último jogo aí na Arena, no ano passado no Brasileirão, e agora foi titular na Recopa. E quem sabe seria titular amanhã contra o Juventude. Só que ontem o Grêmio resolveu afastar o Ferreirinha, está treinando separado, até que o Grêmio consiga um acordo com o empresário do Ferreirinha, que casualmente
é o mesmo empresário do TT. Ferreirinha ganha hoje em torno de R$25 mil, Benfica. Sim. Eu ainda não descobri a informação de quanto que o Ferreirinha está pedindo para renovar esse contrato. Mas, se levar em conta o caso do Marcelo Hermes, por exemplo, o Ferreirinha ganha na faixa hoje de R$25 mil. O Hermes ganhava mais ou menos isso quando pediu a renovação. O Hermes queria R$110 mil para renovar. E o Grêmio ofereceu 50. E ele não quis. Aí o Grêmio, né, acabou que deixou o Marcelo Hermes lá. Sim. Até terminar o contrato e negociar. Tu acha que pode se repetir o mesmo fato do Acho TT, que não, por exemplo? Benfica, até porque o Ferreirinha é um jogador que está em evidência, né? Um jogador que o Grêmio, os dirigentes apostam muito no Ferreirinha, até assim, ó, comparando com o TT, é diferente. É que tem uma diferença, O né? TT não vinha Nunca sendo jogou, utilizado, mas era, vamos dizer assim, protagonista na base da seleção. Sim. E na base do Grêmio. O Ferreirinha já está ganhando espaço, tanto que ano passado, como eu citei, ele vem entrando e esse ano também. Então, assim, o presidente, até as pessoas falam com o presidente Romildo, acredita que essa situação vai se resolver nos próximos dias. Kleber, e o Ferreirinha, Kleber? Essa situação complicada. Acho que a gente tem que tomar cuidado, né, para que não aconteça justamente o que aconteceu com o TT. E o Serra já falou, é um guri que já tem até rodagem no interior, já jogou no São Luís, então tá ficando pronto o Ferreirinha. E a gente está vendo o que o Grêmio tem. Né? O Ferreirinha é um jogador bastante útil dentro dessa necessidade de um homem de referência lá na frente. Bom, Bairrista Futebol Clube, na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista, a nossa interatividade. Daqui a pouco a gente vai com imagem aqui, daqui a pouco a gente volta com o técnico do São José. Sabe o que eu estou pensando, ô Kleber? Eu acho que eu vou chamar daqui a pouco o Everton aqui nesse quadro aqui, só para que ele coloque, com esses botões que a gente tem aqui, o modo do time dele jogar, como ele faz esses movimentos para que vocês possam analisar. Eu só digo o seguinte, só possa ficar preocupado se o Baldasso resolver levantar e vir para cá. O Baldasso volta e meia vem para cá para tentar dar a lição que ele não consegue. Toda a configuração. Exatamente. E aí, ô Edu? Não, eu fico preocupado o Baldasso tentar dar uma aula e estragar tudo que o São José está fazendo até agora. Né? Eu posso agregar. Se o amigo me permitir, eu posso agregar o trabalho. Tu tá bem? Porque tenho certeza que o amigo, mesmo tendo toda a competência que tem, sabe que a cada dia se evolui bastante. Certeza absoluta. Se quiser, eu posso agregar algumas coisas ao teu trabalho. Edu, diz aí a nossa interatividade, Edu. Muitos recados. Nem ele se aguenta. O Joey Medeiros dizendo, Joey dizendo, Dali Medeiros. O Félix Serren, muito boa classificação do São José. O Fabrício Dreusand, dizendo que 60% dos colorados não gostam do Baldasso. Vai nessa. A Amanda Gonçalves, dizendo que o Xuxa é muito bom centroavante. E tem vários recados aqui. Boa, Baldasso. O Rogério da Cunha, vocês não lêem os comentários. Se tu comentar alguma coisa interessante, a gente pode ler, Rogério. Calma, torcedores, calma. Não vou ter calma hoje. O Fábio Azevedo, respeitem o mestre Baldasso, por favor. E o Lucas Oldra dizendo, Xuxa, meu parceiro, gente boa demais. Quem é que está dizendo? Lucas Oldra. Conhece ele, ô Xuxa? Lucas? Diz que é parceiro dele. Pelo nome agora não estou conseguindo lembrar. Deve conhecer pelo apelido. O Luquinhas. Pelo apelido. O cara classificou na Copa do Brasil ontem. Os caras garantiram 1,5 milhão para o São José, o que apareceu de amigo nesses últimos... parceiro. Desses últimos... Daqui a pouco ele vai se identificar aí pelo apelido e aí o Xuxa vai... Vem cá, Edu, a gente tem alguma coisa do São José que podemos colocar? Em seguida a gente vai colocar, Silvio, É? os pênaltis do São José. Em seguida está liberado. Muito bem. Um pouco da carreira, então, do Everton, o técnico do São José, que tem 38 anos de idade, mas que é auxiliar técnico já há um bom tempo, inclusive foi do Mano Menezes. Na verdade, eu comecei, né, como auxiliar de preparação física no 15, em 2000. E aí eu trabalhei com o Flávio Campos ali, com o Nestor Simeonato. Aí, quando o Mano assumiu em 2004, eu comecei a migrar para ser observador técnico. Trabalhar para acompanhar os jogos e tal, né? Aí depois o Leandro Machado assumiu, aí aconteceu que eu fui acompanhar ele. Trabalhei com o Leandro na Ubra, no Caxias. Sim. E aí depois deu sequência na carreira. Acabei Ser auxiliar do Leandro Machado deve ser um cargo muito tranquilo. Não, o Leandro Era agitado, né? Foi um dos grandes treinadores que eu trabalhei. Ele era atemporal, porque o trabalho que ele fazia lá atrás, 2005, 2006, ele já era... Ele foi da base do Inter também, né? Ele foi auxiliar do Lorissandre, bastante tempo foi para o Japão, trabalhou no Inter, no Goiás. E com o 15 ele foi vice-campeão gaúcho. Vice-campeão gaúcho, Com o Mano a gente foi terceiro colocado na Copa do Brasil, perdemos o Santo André aquele jogo, aqui na Arena, inclusive. Aquele jogo foi uma pena. E aí depois com o Leandro. Depois acompanhei o Gilson Maciel, o Gilson Cabeção, no Rio de Janeiro. Fui trabalhar com ele lá também.
mesma coisa eu falo, um grande treinador com trabalho que já se fazia atualmente, assim, o pessoal comenta em trabalhos de intensidade, trabalhos com mini-jogos, com rondos e tal. Depois eu acompanhei o Júnior Rocha no Luverdense. Sim. Depois eu... Tu já andou bastante. Aí em 2018 eu estava com ele no CRB, na Lagoas, a gente ficou meia Série B lá. Sim. Em 2018 eu estava com o Beto no Novo Hamburgo, Beto Campos, depois que o Novo Hamburgo acabou sendo campeão. Com o Beto Campos, mas então. no ano seguinte do ano campeonato. seguinte do título. Isso. Certo. E aí depois o Jax tinha sido meu jogador na Ubri no 15, né? O Jax foi jogador do 15 em 2005, inclusive fez um gol na final contra o Inter. Aquele jogo que o Simon terminou antes. Sim. Vocês lembram? História. O jogo em que o Simon inventou uma regra do futebol em que 2 tempos, que o intervalo da prorrogação voltava no tempo. Prorrogação com o tempo corrido. Não parava o cronômetro. E até hoje o Simon não admitiu que errou. É um negócio impressionante. E depois disso a federação colocou no regulamento, né, prorrogação com 2 tempos de 15 Pra gente que trabalha no interior, que chega naquele momento tópico, assim, e nós tínhamos condição de fazer um enfrentamento aquele dia, né? Claro, 1 minuto e meio talvez não daria, mas ficou aquela história do 1 minuto e meio, enfim. E aí o Jax me convida para ir para São José. E aí eu fico de São José e tudo. Aí depois ele recebe o convite para o Remo, até nos convida para ir junto, enfim, mas o clube já tinha feito uma proposta para mim ficar de auxiliar permanente. E eu achei para mim interessante, relação familiar e diversas situações. Fizeste e aí, muito bem, hein? Contrataram o Leocio para ser o treinador, né? Sim. E aí se desenha as situações que aconteceram, né? Mas o intuito, na verdade, como eu falei, não tinha um planejamento, né, para assumir nesse momento. A gente estava trabalhando de auxiliar. E a minha parte é muito de análise também, eu gosto muito dessa parte. Eu trabalho junto com o Rafael, que hoje é o meu auxiliar. Tu tem 2 auxiliares aqui, né? 2 que trabalham contigo na comissão aqui, Isso, né? Quais são eles que estão aqui O atrás? Rafael Grazioli, que é o fisiologista. Certo. E o Felipe Vec, que é o auxiliar de preparação física. E preparador físico do Júnior também. Porque Perfeito. lá tem essa integração, né? O pessoal da base participa da comissão efetiva do profissional. Então, a integração é total. A porta está sempre aberta para a gente se comunicar. E aí o trabalho acaba sendo integrado, né? Porque o Grazioli, ele traz com ele a questão toda científica com relação a doutrinas e a metodologia de treino físico, de força, enfim. Então, o São José hoje tem um trabalho muito específico com relação a isso. Só para vocês terem ideia, assim, ano passado, desculpa, Baltasso, mas ano passado fizemos 50 jogos oficiais. 50 jogos oficiais. Para um time do nosso patamar é um volume muito grande de jogos oficiais. Foram 64 jogos no total, 14 amistosos e 50 oficiais. O nosso índice de lesão foi muito baixo. Muito baixo. Se eu não me engano, a gente não tivemos uma lesão. Uma lesão no ano. Uma lesão no ano. Se você for comparar com os times grandes, vocês vão ver que isso tem uma relevância muito grande para a manutenção, né, de performance e manutenção de time, né, encorpamento, tudo. Então, e aí o fim da história acaba que, né, acontece a minha assunto de interino e a gente consegue trabalhar e conseguir o feito de ontem, né, que para o clube é histórico, né. O que quer dizer, Baldasso? Não, eu acho interessante. Aqui a gente está vendo ciência. Tá? Alguém que se preparou para executar a função. Houve um tempo no futebol em que se imaginava que para executar as funções de comando do futebol e ensinamento e preparação, tu tinha que ter sido jogador. Houve um tempo no futebol que o cara era um bom cobrador de falta na carreira, ele tem que ir lá ensinar os guri a cobrar falta. Isso acabou no futebol. Isso pode até agregar, desde que este, que foi um bom jogador dentro de campo, adquira conhecimento depois disso para conseguir ser um bom treinador. Não é mais absolutamente necessário e fundamental apenas ter sido jogador de futebol. Nosso amigo provavelmente nunca tenha jogado nada, nem tem jeito de jogador de futebol, não deve ter jogado porcaria nenhuma, tá? E é um grande treinador, porque aqui tem ciência. Isso foi um elogio, tá? Aqui tem ciência, tem trabalho, tem estudo. Ele não precisa ter sido um grande jogador de futebol para ser um grande técnico de futebol. Essa realidade de futebol, isso foi uma ruptura na história do futebol. Não é mais assim que funciona. Eu sei disso, porque ainda existe no futebol, eu joguei no Inter, joguei muito, aí não me botam para trabalhar lá. Tá, mas e aí? O que tu agregou ao teu conhecimento de futebol para trabalhar lá? Então, eu acho muito bonito isso. Essa é uma história bonita do treinador de futebol. Na verdade, não precisa ter jogado para ser um bom técnico, por exemplo, um técnico que trabalha exatamente com a ciência, como não precisa, né, Kleber, ter jogado para ser um bom jornalista esportivo. Que saiba muito sobre tática de futebol. Não é? Mas o Fabiano Baldasso é jornalista esportivo. Eu achei que ele era cabeleireiro, formado pelo Senac, porque dá um pau na imprensa, esses caras da imprensa. Eu sou youtuber, eu não sou mais jornalista. Eu sou hoje um youtuber. E sim,
Eu era um meia-direita, falso, lento, com alguma qualidade técnica. Mas eu não fui um grande jogador de futebol. Mas aí foi um erro, Baldassi, do teu técnico. E adquiri durante a minha vida conhecimento para hoje tratar com maestria. Com esse tamanho, tu tinha que jogar ou na zaga ou no ser centroavante. Tu sempre me cobra pelo programa, mas ninguém te abre mais espaços na imprensa esportiva do Rio Grande do Sul para que tu diga tudo isso, tá? Essas loucuras todas do que eu. Há controvérsia. Tá? Às vezes tu me poda um Essas pouco. loucuras aí, podo quando eu sinto que tu vai te prejudicar. Aí eu digo, não, vou dar essa chance para ele. Vem cá, nós temos, Edu, como colocar a rodada no final de semana do Campeonato Gaúcho aqui? Acredito que sim. No Bairrista Futebol sim, Clube? vamos colocar Batista? Tá na mão. Tá aqui, tá na mão aqui. E aqui o Gustavo Xuxa e o Everton também podem dar uma olhada. Porque, vou ficar de lado aqui que é melhor. Porque aqui, ó, os próximos jogos começam o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Neste lado esquerdo aqui a gente tem Grêmio e Juventude às 11, depois tem Inter e Caxias, que jogam às 19. Aí no domingo, Esportivo e São Luís. E aí vem os jogos também, completando no domingo, onde joga o São José diante do time do Ipiranga. Benfica, tu Sim. não me perguntou sobre o time do Internacional, mas eu tenho muita dúvida sobre o time que vai jogar no final de semana. A escalação? Porque vai ser um time alternativo, não tenha dúvida disso. A questão é, por exemplo, o D'Alessandro, que não joga terça-feira porque está suspenso, vai jogar no final de semana? Deve jogar, né, bom? Eu acho que dá para jogar. O Gustavo vai conseguir ser inscrito hoje na federação, que ele já está no BID, ele tem que ser inscrito hoje na federação para poder jogar. Se tiver inscrito, acho que joga também. Mas o BID não tem que passar pela federação e vai pro BID? Eu acho que Mas não, sim. mas aí tem a inscrição, aí é regularização, mas aí tem a inscrição no Campeonato Gaúcho. Outra, quem vai ser o lateral esquerdo do Inter? O Moisés está machucado e o Wendel jogou na quarta-feira. O seu Eric. Mas está inscrito no Gauchão? Não lembro se está inscrito. O Eric está e o vai ser Nathanael Eric. não está. Então tem Moledo. Moledo pode jogar, né? Bom, mas então tu tem certeza que não vai jogar o time titular? Absoluta. Nenhum deles? Nenhum deles. Nenhum deles. Lomba, talvez. Todos Lomba, preservados talvez. para terça-feira. Todos. O Lomba joga, né? O Lomba, talvez o Lomba. O resto é time O Grêmio também, meu filho. O Grêmio também? O Grêmio treinou hoje pela manhã e agora vai ser praticamente todos os treinos serão fechados no Grêmio. As Sim. entrevistas serão antes do treino e vai ser aberto 15 a 20 minutos no aquecimento. E hoje Sim. no aquecimento Kahneman apareceu correndo, mas faltam algumas semanas ainda para ele estar à disposição. O Everton e o Matheus Henrique seguem fazendo trabalho na academia. E a tendência é o time reserva do Grêmio para enfrentar o Juventude amanhã. Claro, reserva, com as novidades, né? Claro. Aí deve jogar o Paulo Vitor, o Orejuela, começando como titular, Jeromel retornando, ao lado do Paulo Miranda, o David Braz está suspenso, e o Caio Henrique, Tassiano Darlan, o meio-campo do Grêmio. Aí tem o PP, o Thiago Neves deve começar jogando. E aí, Benfica, como o Ferreirinha está afastado, vamos ver quem é que o Renato pode colocar aí. Talvez, não sei se para pegar ritmo, talvez o Diego Souza, começando com o Luciano. Aí o Luciano jogando na dele também, né? Porque o Luciano no Fluminense foi muito bem jogando no lado. Sim. E talvez aí ele ganhe essa oportunidade jogando pelo lado. Talvez seja. Por por não aí. ter exatamente o Ferreirinha, que em situação normal começaria o Se tivesse jogo. Ferreirinha, o titular Ferreirinha. Aí a gente está falando, só para completar aqui, no domingo, Brasil e Novo Hamburgo, Aimoré e Pelotas, São José e Ipiranga. Everton, como é que tu estás vendo esse início, como quando a gente tem o Caxias como campeão do primeiro turno, jogando contra um time reserva do Internacional, e são apenas 5 jogos? Sei eu, daqui a pouco, imagina se o Caxias ganha o segundo turno em função dessas circunstâncias aí. Já é campeão sem precisar decidir. Para o interior, né, caso aconteça, é louvável, porque a gente que trabalha já roda há bastante tempo, até para o futebol é entusiasta para os outros clubes poderem se promover, né? Eu não tenho essa visão, Benfica, de ficar analisando o externo, né? A gente se preocupa muito com o nosso interno, assim. É a atmosfera que eu consigo controlar e modificar. Sim. Então, assim, a gente vai trabalhar jogo a jogo, pensar na nossa realidade da tabela hoje. O campeonato, se fosse do regulamento do ano passado, eu comentei com os atletas, nós iríamos brigar só para não cair, no caso, né, numa pontuação intermediária. Hoje, pelo regulamento, a gente briga para 2 coisas ao mesmo tempo, é interessante. Se nós pontuarmos, nós vamos sair da zona, né, numa zona desconfortável e vamos poder, daqui a um pouco, sonhar em classificação. Sim. Né, uma coisa vai puxar a outra. Mas a gente pensa muito na parte interna, Sim. a parte que a gente tem controle, eu sempre falo, né? Perfeito. Porque o atleta, no momento, da mesma forma do jogo, a gente controlar o ambiente interno do jogo, o externo a gente não nos Nesse permite. caso, o teu jogo é contra o Ipiranga. Exatamente. Eu acredito até que o nosso jogo vai ser, se eu não me engano, alterado para segunda-feira às 8 horas. Não É sei. mesmo? Já receberam essa informação? Eu estava sendo desenhado isso, tá? Eu não tenho como te precisar. Vai ser às 8 da noite em função das horas do jogo, como foi quinta-feira. Se eu não me engano, vai ser isso. A gente vai se preparar ao máximo agora, né? Hoje à tarde a gente tem treino
E aí no sábado, domingo também, para poder preparar a equipe para o jogo do Ipiranga. Sim. Pensando no adversário, pensando nas variáveis que a gente vai alterar para poder fazer um grande jogo. Gustavo Xuxa, dentro das tuas características, jogador veloz, de enfrentamento com o zagueiro adversário, com a defesa adversária, onde é que estão os teus, digamos, em tese, os principais marcadores? Em que time aí nesse Campeonato Gaúcho aí? É a dupla, né? Que é Sim, sim. sempre difícil de jogar contra. Mas eu digo jogador. Nos outros times, Individualmente, individualmente. tem vários jogadores jogam bem no gauchão. Sim. Mas Jeromel, que é, né, Sim. sem comentários. O Goiano aí, e o nosso Marcão também está fazendo um grande jogo, um grande campeonato na nossa equipe. Tem o Márcio Goiano, que eu gosto dele, que é lateral esquerdo do Aimoré. Tem o Felipe, do Pelotas. Então, tem bastante gente que consegue fazer essa marcação individual. Só que, igual ele está falando, que ele passa a confiança para a gente conseguir destruir isso e conseguir fazer os gols para a equipe. Baldasso, como enfrentar esse segundo turno, sabendo que tem Libertadores da América ao mesmo tempo, hein? E tem obrigação nesse segundo turno, né? E o pior, a obrigação não é só do Inter, ela é do Grêmio também. Então nós temos um digladiar entre a dupla Grenal no segundo turno para ir à final contra o Caxias. E embora seja uma competição menor, embora a prioridade seja Libertadores, a cobrança vai ser forte para quem Sim. não for à final do Gauchão. Não Sim. tenha dúvida. O Internacional tem também a obrigação de ganhar de novo o Campeonato Gaúcho, que não ganha há 4 anos. Então, mesmo que por conta das circunstâncias vá ter que se utilizar time alternativo em alguns momentos, o Inter tem que ganhar o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Nós temos que fazer a final contra o Caxias. O segundo turno é diferente para o Grêmio, para o Inter é igual. O primeiro turno do Inter foi praticamente isso, já envolvido na Libertadores. Acho que em 3 dos 5 jogos o Internacional usou o time reserva e foi muito bem. Só que agora a complicação é a fase de grupos da Libertadores. Né? Edu, Temos os pênaltis. vamos ver os pênaltis aí? Vamos colocar os pênaltis. Então tá, vamos colocar, vamos ver como é que vão entrar os pênaltis aqui. E aí o Everton, esse aí é o primeiro cobrado pelo time da Chapecoense. Isso. Agora vem o Fábio. Batida de quem sabe, né? Nossa Senhora. Batida de quem Bateu conhece. bem. E segue a decisão por pênaltis ontem. E o Fábio acho que acerta todos os cantos. Né? Sim. A gente fez o estudo dos pênaltis. A gente fez o estudo dos pênaltis da Chapecoense e passou para os atletas. Tanto na movimentação do goleiro quanto os batedores. Só que daí, como o goleiro foi substituído, né, a gente ficou... O goleiro era o Elias, que era do Elias do Juventude. Juventude. Sim, o Elias Exatamente. Juventude. Aham. Era o Tiepo, né, se machucou. Daí Esse é o... Esse é o garoto, né? É o Tyron. Olha só. Pressiona, pessoal. Acho que vem agora o primeiro defendido pelo Fábio. Esse é o Ailon. Ah, não. É o Ailon ainda. Mateuzinho. Olha o goleiro apontando lá. Ele apontou para aquele lado, depois ele resolveu Foi colocar ali. justamente ali E que o goleiro saiu para o outro lado. Aí o primeiro. Mas esse lance aí, na hora, foi com... Cara, eu achei que tinha sido gol. Parece, né? Parece. Não foi um negócio meio... Chamou a atenção, impressionante. E agora, O Alexandre. o Alexandre. Aí era a hora que a gente, vai fazer e o São José está classificado. Eu digo, será que botou fora? E aí vem o Por grande. que eu nunca vou gostar de canhoto batendo pênalti? Tá aí. Nessa hora aí, o Everton. Só de olhar o cara já, né? É? Difícil, cara. Porque, pô, foi uma emoção gigantesca, né, Xuxa? Pô, é um negócio de viver assim que... E essa hora aí, Xuxa, para o jogador? Muito gratificante, assim, o trabalho que a gente fez para chegar nesse momento, alegria imensa. E continuar com essa alegria para trazer coisas maiores ainda para o São José. Bom, o Everton e o Gustavo Xuxa são os convidados do programa do Bairrista Futebol Clube nesta sexta-feira, que tem Rafael Serra, Kleber Grabowski, Edu Santos, Fabiano Baldasso na bancada. Diga, Kleber. A Gauchada está bem na Libertadores, na Copa do Brasil, né? Isso. Dos 6, 3 conseguiram passar, né? Juventude, Brasil e São José. O Kleber já tá com a premonição já da Libertadores, Benfica. É? Grêmio e Inter passando, dividindo ali, né? Primeiro e segundo. Eu acredito que vai ser, Benfica. O quê? O Tu Grêmio acha? e Inter passando para as oitavas. Tu acha nisso? Isso? Eu acho. Kleber, Eu aposto. o que tu acha? Difícil. Tem que largar bem, não dá para se complicar. Logo em seguida tem um Grenal. Se tu não ganhar e perde o Grenal, né? Com quem acontecer isso, tá meio que
amaldiçoado. Benfica, a arrancada é importante disso. O Grêmio há pouco, informação, anunciou no seu Twitter que informou que protocolou junto à Federação Gaúcha de Futebol uma reclamação formal pela arbitragem da partida diante do Caxias no último sábado. O Grêmio entende que o clube foi prejudicado pela não marcação de uma penalidade máxima, mesmo com a presença do VAR. Inclusive, nesse ofício que foi protocolado, o Grêmio solicita o acesso ao áudio do VAR para que se entenda a não marcação do pênalti. E aí o Grêmio acrescenta de que o objetivo é corroborar o aperfeiçoamento do processo e manutenção da lisura da competição. Reclamou cedo. O jogo foi só sábado da semana passada. Mas agora eu entendi porque o Cacalo não está no programa. Foi o Cacalo que foi levado? O Cacalo que está lá fazendo essa reclamação. Lembrando dos tempos em que ele era o advogado do Grêmio, né? Olha só, pode dar uma levantadinha para a gente aqui? Claro. Mostra para a gente, para tentar ensinar aqui para o Baldasso. Como é que tu posiciona o time em campo? Qual é a tua ideia no time em campo? O pessoal do Santa Cruz ou do Atlético Goianiense vai assistir isso aí, vai prejudicar. Na verdade, assim, ó... Isso é verdade, mas todo mundo conhece todo mundo hoje. Vamos partir do básico, né, na verdade. Vou esconder o jogo aqui, senão... Esconde o que tu puder mostrar, tu mostra o que for para esconder. Não, na verdade, assim, ó... Mexe aí. Na verdade, assim, ó... São José sempre tem um padrão de jogo normal. Vai jogar com uma linha de 4, 2 volantes, 3 e 1. Xuxa, na verdade, faz o 9 ali, né? Normalmente, 4, 2, 3, 1, tá? Se vocês olharem o início do jogo. Depois, no desenrolar do jogo, o que a gente sempre fala? A gente sempre tenta trabalhar entre linhas. Sim. Tá? E aí o que acontece? Em eventuais circunstâncias de um extrema-direita, por exemplo, entre linhas, a ocupação de espaço que vai acontecer no corredor. Daqui a pouco o meia veio buscar. Quem que vai entrar para ocupar espaço? Naquele movimento, entende? Porque, na verdade, o que acontece? A dinâmica do jogo, ao meu ver, é entre linhas, entre a linha defensiva do zagueiro e do volante, né? Então, assim, o que acontece? A dinâmica que vai acontecer ali dentro, que vai prevalecer quem vai ganhar ou quem não vai ganhar o jogo. Sim. É por isso que a gente sempre diz o seguinte, a nomenclatura que se dá a uma esquematização tática, ela é só um ponto de partida. Exatamente. A partir daí, a variação ela é imensa durante a partida. Exatamente. E aí, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Vamos jogar contra um time que marca alto. A gente vai ter profundidade. Vamos jogar contra um time que vai marcar baixo, a gente vai ter entre linhas. Então eu vou usar jogadores de velocidade em que circunstância no entre linhas? Então eu posso, por exemplo, o Tylon, no caso do Tylon, a gente usou ele em cima da linha, para poder receber essa bola mesmo que entre linhas e ter uma distância para poder fazer 1 contra 1. Se eu deixar ele, por exemplo, posicionado central, ele vai ter 1 contra 1, vai ter um cara fazendo cobertura e não vai conseguir entrar um contra um dele. Vocês entendem onde eu estou colocando? Então, fazer análise do adversário é importante. Também dentro da mesma característica do meu time. O que a gente procurou na primeira semana? Foi endossar um modelo que a gente acreditava. E aqui eu coloco também o trabalho do Rafael Santos como meu auxiliar hoje, né? Sim. Os dois foram promovidos assim, né? Um seguiu o outro. Que a gente conversa muito juntamente com a comissão para poder montar o treino técnico que se encaixe com o que a gente acredita ser o ideal. Sim. Baseado nisso, a gente endossou a semana de treino e aí trabalhamos os 2 dias para a Chapecoense. Então, amanhã e domingo a gente vai trabalhar visando Ipiranga, porque já estava até hoje de manhã lá trabalhando em cima do jogo deles. Então, para a gente poder visualizar que forma melhor seria de nós poder encaixar e que tipo de mecânica de movimento vai ser feito naquilo ali. O que eu vejo hoje é que, por exemplo, se eu deixar os jogadores estáticos aqui, fica muito fácil para uma defesa marcar. Isso. É muito simples, né? Aí, digamos que eu tenho jogadores que não tenham velocidade, jogadores que preferem receber a bola no pé. A gente sempre fala, com movimentação ofensiva, digamos, um dos conceitos é o jogador que recebe no pé ou no espaço, né? Então, ontem na Chapecoense, por exemplo, a estratégia nossa foi fazer com que os jogadores recebessem no pé a bola. Porque o Ari era muito veloz, o Paulinho Mocelin, que entrou, era muito veloz, o Renato tem boa velocidade, o Ailon é um jogador móvel também. Então, se eles recebessem no pé, nós teríamos mais facilidade de marcação. Se nós deixássemos corredores ou espaços para eles receberem no vazio, nós ia se complicar. Segundo tempo, a gente acabou se equivocando, a gente espaçou um pouco nossas 2 linhas de marcação e eles começaram a receber a bola em espaço. E aí complicou e tiveram situações de gol. Então, nosso entendimento para o jogo de ontem, na verdade, que nem o Baldasso falou da colocação de ninguém é dono da verdade nunca, né? A gente está sempre aprendendo e, às vezes, numa conversa informal, o cara acaba pegando algum subsídio para o trabalho. Nosso objetivo era marcar para que os caras recebessem no pé. E aí nós conseguíamos dobrar a marcação, para poder, aí sim, ter a bola e jogar. E também, a estratégia de ontem foi,
pressionar o tempo todo o adversário. Era um jogo único, um jogo que não tinha erro zero, né? Mas pressionar e induzir ao erro, para que os caras não tivessem possibilidade de se associar ao jogo. Uma vez eu vi uma entrevista do Daniel Alves, interessante, que ele comentou que o treinador cobrou ele porque ele dava a bola sempre para o Messi. E ele falou, não, o Messi tem que se conectar com o jogo o tempo todo. Quanto mais ele tocar na bola, mais confiança ele vai ter. Mas ele está conectado. Então, às vezes o Xuxa vem buscar a bola aqui, às vezes o Tavares vem buscar a bola aqui, independente. Sim. Claro que veio buscar outro, vai para o espaço, mas eles têm que estar familiarizados com a rotina, porque daqui a pouco, numa situação dessas, abre espaço para outro jogador, ou ele mesmo começa a criar uma confiança maior para poder... Mas olha só, tu tens então uma ideia de, por exemplo, 2 linhas de 4, um jogador aqui atrás do mais avançado, Isso. que é o Xuxa, que é um jogador de velocidade. Exatamente. Tu olha assim, em princípio, parece que esse jogador está abandonado. E aí, como é que faz, não só, Xuxa, a tua movimentação, como a chegada de jogadores, para que tu tenha, no mínimo, mais 1 ou 2 junto de ti ali, porque sozinho, para bater numa defesa, é complicado, né? Na verdade, só me interrompendo, na verdade, o padrão fica desenhado desse jeito. Sim, mas aí depois Mas se a evolui. bola está aqui, já muda. Se Sim. a bola está aqui, já muda. Mas se a bola está aqui, já muda. E aí, mas quais os que mais chegam? O próprio meia que vem de trás? Meia, o jogador de lado? O jogador de lado, os laterais, Aham. um volante pode saltar também. Sim. Entende? Qual é o teu volante que mais salta aí? Na verdade, assim, a gente está jogando com o pé do Diguinho. O Diguinho solta um pouquinho mais. Sim. Quando a bola está do lado de cá, o Pedra também sai um pouquinho mais, mas por característica é o Diguinho. Sim. O Diguinho era meia de origem, né? Sim. Ele acabou vindo para volante no Fluminense, na época do Conca, do Thiago Neves, aquela turma toda, ele acabou se transformando em 5. Ele é um bom iniciador e um bom organizador de jogo, né? Sim. Mas aí, eventualmente, um ou outro. Quantos anos está o Diguinho? Então? Eu acho que o Diguinho é mais velho que o Everton. Não, acho que 36 ou 37. Jogou muito. Mas ontem, ele né? sempre foi um jogador Jogou de uma complexão física diferente. Ele certamente ainda tem lenha para queimar. Muito bem. E tu, dentro desse movimento, dessa colocação tática aqui feita pelo teu técnico aqui? Não, igual a gente estava conversando aqui, né? A sintonia das jogadas. Sim. Então, quando alguém faz a movimentação automático, a gente tenta ler aquele movimento e já procura os espaços vazios. Tipo, a gente estava treinando essa semana passada, que entre zagueiro e lateral, para a gente fazer o facão, o Marcão ou o Goiano, ou os extremas vinham no pé para girar, para a gente conseguir fazer 1-2 também. Então, isso a gente consegue ver ali no movimento ali do jogo, entre nós mesmos, e o Tavares sempre mais próximo de mim. E quando a bola chegasse no fundo, o Varone quer três jogadores na área. Sim. Então, a gente cuida para a gente sempre estar fazendo o que ele pede para a gente. Então, a gente sempre está próximos, tentando ajudar um ou outro para estar mais próximo do gol do adversário. Perfeito. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui. Parabéns pela classificação, hein? Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade daqui. Um abraço para todos. E só chamar que vou estar sempre disposto. Everton, muito obrigado. Sucesso, hein? Obrigado a oportunidade de estar no programa, obrigado a oportunidade de falar do trabalho, representar o São José com muito orgulho, né? E à disposição, quando precisarem, estamos sempre aí. E eu queria dizer que, diante da explanação dele, tática sobre o jogo, excepcionalmente, hoje eu não tenho nada a acrescentar. Muito bem. O que é, Edu? Diga. A gente tem hoje as camisetas do São José, né? Classificou ontem. A camiseta do Juventude também, classificada na Copa do Brasil. E uma camiseta do 15 de Campo Bom, acho que deve lembrar do tempo que o 15... Essa camiseta aí deve ser 2000 e não sei. 2000 não sei, mas uma camiseta do 15 de Campo Bom. Que o Everton lembra porque trabalhou lá. Exatamente. E lembrando, Silvio, que esse final de semana começa a divisão de acesso. Sim. Nós vamos cobrir no Bairrista, nós vamos transmitir os jogos. São 8 jogos na primeira rodada e segunda-feira a gente tem toda a cobertura aqui no Bairrista Futebol Muito Clube. bom. Então, a partir de domingo já está com a cobertura, né? Sábado, amanhã começa Sábado já com tem. Cruzeirinho e Passo Fundo. Rafael Serra, um destaque final do Grêmio? Bom, Benfica, amanhã é o jogo do Grêmio, né? Lembrando o horário, 11 horas da manhã na Arena, os jogadores já concentrados desde ontem. Foi antecipada a concentração, hoje treino de manhã e a concentração já rolando. Fabiano Baldasso, qual é o teu discurso para encerrar? O jogo do Vamos Inter, ver se vai viralizar, né? O Inter e Grêmio jogam no mesmo dia na Libertadores e o jogo do Grêmio foi marcado para as 8 da manhã e o Internacional vai ter menos tempo de preparação porque transferiram das 4 da tarde para as 7 da noite. Vai saber por quê. 8 da manhã o Grêmio? 11 da manhã. 11 da manhã. O Inter foi para as 7 da noite. Não sei por quê, não sei qual foi o critério, mas enfim, ele acontece. Foco no Campeonato Gaúcho neste final de semana. Ontem nós falamos muito sobre fase de grupos de Libertadores porque nós estávamos esperando a classificação contra o Tolima, mas o foco tem que ser o Campeonato Gaúcho no final de semana e aí depois sim, começar bem a fase de grupos da Libertadores e chegar forte, já com pontuação, para o Clássico Grenal. Kleber Grabowska, tua expectativa sobre o segundo turno do Gauchão que começa agora?
Dou com a expectativa que dê uma nova zebra, né? Seria espetacular uma final entre times do interior. Tipo São José e Caxias, São José E o segundo turno vem aí com um aspecto diferente. O Everton falou isso, ao mesmo tempo que tem muita gente lutando contra o rebaixamento, tu consegue 2, 3 vitórias, tu tá numa semifinal. Então, a situação do Novo Hamburgo, por exemplo, ele tá de técnico novo. Daqui a pouquinho tá na semifinal e, ao mesmo tempo, tá fazendo as contas de quantos pontos faltam para fugir do rebaixamento. Eu acho que é um segundo turno bem ao contrário dos tradicionais, porque geralmente a dupla Grenal dá o galope no segundo turno. Eu acho que esse ano pode pintar uma zebrinha aí. é muito rápido com apenas 5 jogos, né? Bairrista Futebol Clube fica por aqui. Tchau aí para todo mundo.